Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um Meetup aqui do Tech Center de São Paulo da Uber. Meu nome é Gisela Bobato, eu sou Site Program Manager do time de tecnologia aqui de São Paulo e eu estarei à frente desses nossos encontros. Então, eu já deixo aquele convite para ficarem de olho na nossa página do Meetup, nas nossas redes sociais, para vocês não perderem nenhum evento. O ano já está acabando, só 2 meses, mas a gente está com uma agenda cheia, imperdível. E hoje a gente tem esse meetup diferente, que não é tão técnico. A gente vai ter uma roda de conversa com pessoas engenheiras, com o pessoal de engenharia. Então, a gente vai cobrir, eu vou passar um pouquinho do que a gente vai falar, antes de convidar todo mundo, né? Estou muito ansiosa. E como eu já disse, né, o nosso Tech Center de São Paulo, ele faz parte desse enorme número de 13 Tech Centers ao redor do mundo. Uma curiosidade, né, o Centro de Tecnologia de São Paulo, junto com o de Toronto, eles são os mais novos Tech Centers da Uber. E aqui, o nosso Tech Center, ele começou em 2018. E os primeiros times de tecnologia eram focados em safety, em segurança. E agora a gente já cresceu tanto, está com tantos times, a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando localmente, mas desenvolvendo produtos para serem lançados globalmente. Então, é muito interessante trabalhar aqui. Logo mais, eu acho que o pessoal vai poder falar um pouco mais disso. Então, como eu disse, né, a gente começou com safety, e hoje a gente já trabalha com outras unidades de negócio, outras organizações, Insurance, Identity, Order Platform, e a gente está com uma novidade quentinha. A gente está começando alguns times do zero, times de Uber for Business e Transit. Eu já deixo aquele spoiler, porque ainda esse ano a gente está planejando um meetup para falar desses times. Então, a gente está super empolgado. Então, a gente tem pessoas de todas as áreas, né? A gente tem Data Scientists, Applied Scientists, as pessoas engenheiras de todas as áreas, back-end, full stack, mobile. E também na área de produto, a gente tem os Product Managers e a gente tem o São Paulo Studio, né, que é o nosso time de Product Designers e UX Researchers, que trabalham nessas organizações que eu acabei de comentar. E aqui alguns números interessantes, né, que mostram o impacto, né, tão grande desse time de tecnologia que eu me orgulho tanto de trabalhar, né. Então, mensalmente a gente tem mais de 100 milhões de motoristas ativos. A gente tem mais de 10 mil cidades, né, com a Uber trabalhando, rodando. E também, se a gente for pensar diariamente, a gente tem 16 milhões de viagens por dia. Então, o impacto é muito grande. Eu acho que é bem legal, vai ser bem legal ouvir deles. E antes de eu chamar, né, as pessoas, os nossos 4 convidados, eu queria chamar a Fabiana Fagundes, que ela é do time de Talent Acquisition, e ela vai dar uma palhinha, ela vai contar um pouquinho como que funciona o nosso processo seletivo, e depois a gente vai poder tirar dúvida com o pessoal que passou, né, que vive isso diariamente. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, Gi. Oi, gente. Prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou passar nesse momento um pouquinho do overview do processo seletivo, tá? Mas para vocês entenderem um pouco quais são as etapas de forma geral, as fases. Isso vai ajudar bastante também a vocês pensarem um pouquinho quais são as dúvidas de vocês para logo mais, na sequência, o pessoal da engenharia conversar com todo mundo, tá? Então, basicamente, o que a gente tem no nosso processo é esse timeline, tá? Então, quando a primeira parte ali seria, antes mesmo da fase 1, né, que vocês estão vendo ali, application e CV review, na verdade o momento onde a gente ou faz um contato, tem um contato proativo, né, e acessa uma pessoa possível candidata, ou então uma candidata chega através de uma aplicação ou de uma indicação. Tá? E aí a gente faz uma seleção para com quem a gente vai conversar. E aí a gente está falando ali da fase 1, que é o primeiro contato, por isso que eu estou chamando aqui de fase 1, até para ficar mais fácil o entendimento também, que é o primeiro contato que efetivamente uma pessoa candidata que nossa tem com uma pessoa da Uber também, e nesse caso é com recrutamento, tá? Então, uma pessoa aqui do time de recrutamento vai falar
com essa candidata, e aí é um momento para falar um pouco de experiências, falar um pouco de expectativas para uma nova oportunidade. Eu sou do time de recrutamento, né? Então posso ser uma das pessoas também a ser esse primeiro contato. Então é um momento para conhecer mesmo, bater algumas informações ali em relação também à vaga, trazer mais detalhes sobre a vaga que a gente está contratando, pegar alguns detalhes mesmo. E também explicar o processo seletivo, tá? Se passar, então, para a fase 2 é a primeira entrevista técnica que a gente tem, tá? Então, é um primeiro contato com uma pessoa ali, nesse caso, da engenharia, tá bom? Essa é uma etapa de coding, tá? Mais focada em algoritmo, resolução de problema, onde a gente utiliza o Code Signal, como em todas as nossas etapas de coding. E aí, quem for aprovado, então, vai para a fase 3. Já vou entrar mais no detalhe de cada uma, tá? Mas só para passar esse overview. A fase 3, a gente tem, então, o Business Interview, ou On-Site, como é conhecido em outros lugares, onde a gente não tem uma entrevista só dentro, mas sim um grupo de entrevistas. E aí pode variar um pouquinho, a depender do papel, a gente está falando de engenharia aqui como um todo, né? Mas como a gente viu ali antes, a gente tem algumas especialidades, então isso pode variar um pouquinho. Mas basicamente tem um conjunto de entrevistas aqui que a gente também já vai explicar. E aí, nessa fase 3, a pessoa com certeza faz todas as entrevistas dessa fase, e a gente toma uma decisão final baseada em todas as entrevistas da fase 3. E aí, essa final decision é um lado aqui da Uber, onde a gente toma uma decisão final, tá? E aí, para vocês entenderem, a gente vai ali para o próximo slide, onde tem um pouquinho mais de detalhes de cada uma. Voltando, então, essa é a Business Phone Screen, a nossa primeira etapa técnica, né, que é aquela de coding. A gente está trazendo aqui alguns conteúdos bem escritos mesmo, que é para quem tiver interesse em até tirar um print screen aqui da tela, tá? Então, fiquem à vontade. Parte do que a gente está trazendo aqui também faz parte do material que a gente envia para as nossas candidatas, então, fiquem super à vontade, se alguém tiver interesse em ser candidata, participar de um processo aqui, acho que já tem bastante informação legal, tá? Essa, então, é a primeira entrevista de coding, é 1 hora de entrevista, né, abordando coding, algoritmos. Na prática, a gente vai ter ali 45 minutos, tá, para a pessoa codar, então tem que ficar atento também ao tempo. E aí a gente está avaliando ali aquelas competências listadas, né, coding skills, problem solving, e também a interação que vai ter ali com uma pessoa entrevistadora, porque apesar de a gente usar o Code Signal, a gente sempre tem uma entrevistadora junto presente, tá, auxiliando aí nessa etapa. E aí, passando para a próxima, a gente, falando da on-site, né, mais detalhes um pouco, esses são todos os módulos que a gente cobre na etapa de on-site. Então, como eu falei, não é uma entrevista só, a gente tem um grupo de entrevistas que não necessariamente tem uma ordem específica, tá? A gente pode, como a pessoa sempre faz todas elas, a ordem pode variar, tranquilo, mas a gente sempre vai cobrir isso que vocês estão vendo aí. 2 de coding, 2 de arquitetura e etapa comportamental também, tá? Vamos passar para a próxima, então, para falar um pouquinho mais de cada um. Lembrando que eu estou passando aqui mais por cima, mas para vocês terem uma noção bem real do processo ali, e aí acho que depois vocês vão conseguir ter mais detalhes com o pessoal mesmo aqui de engenharia, tá? Na etapa de coding, então, dentro de on-site, a gente tem uma nova etapa de algoritmo e estrutura de dados, e uma outra etapa que tem um foco mais voltado para profundidade técnica e especialização. E aí varia dependendo da área da vaga que você está aplicando. Então, a gente tem back-end, front, Android, e aí é uma entrevista que tem um pouco mais dessa profundidade, tá? E nesse caso também a pessoa que está te entrevistando tem um conhecimento igual, né? Então, a pessoa entrevistadora e a candidata vão ter a mesma ali área de especialização. Diferente das outras, que isso pode variar. Então, nas outras etapas, a gente pode ter uma pessoa mobile entrevistando no back-end, por exemplo. Então, isso é o que diferencia também um pouquinho, justamente para a gente poder avaliar a profundidade, tá? Quem quiser tirar print, aproveita também. E aí, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de System Design, que são as 2 etapas de arquitetura que vocês viram lá nos módulos. Aí, aqui, a gente tem uma diferença que vocês estão vendo aí, né, que são 2, mas a diferença é basicamente... Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho. Ambas são feitas num quadro branco virtual, tá? Mas aí a primeira, como vocês estão vendo ali, é baseada em um problema anteriormente resolvido pela candidata. Então,
é trabalhado em cima de um projeto anterior, que vai ser escolhido e trazido por essa candidata para a gente. E a segunda, de baixo ali, é, na verdade, um problema novo que a gente vai estar apresentando para ser resolvido ali na hora, também junto com uma pessoa entrevistadora, tá? Então, essa é a diferença entre as duas. Depois, a gente vai falar um pouquinho das comportamentais. Próximo slide. Aí a gente tem 2 slides aqui, então vou só parar um pouquinho nesse, até porque se alguém quiser tirar um print também, porque essas são, de fato, aí algumas das competências que a gente avalia nas etapas comportamentais, tá? Uma dica que eu acho importante, e aí é legal, acho que venha de recrutamento também isso, sobre essas etapas comportamentais e como se preparar para elas, né? Como vocês podem ver, a gente tem várias competências que a gente vai estar avaliando ali, e aqui, como é a única etapa ali não técnica no fim, então não é uma etapa que tem uma atividade de fato para ser feita, é realmente uma conversa, é legal tirar um tempo e se preparar para falar sobre a tua trajetória profissional. Então, é legal tirar um tempo para pensar sobre a tua trajetória, pensar em exemplos que tu gostaria de trazer, como tu gostaria de contar, principalmente para quanto mais tempo de experiência a gente vai tendo, mais complexo pode ser contar, né, essa história de fato. E pensar nessas competências linkadas a exemplos que tu poderia dar, porque é isso que a gente avalia na entrevista por competência. E aí a dica que a gente dá de como estruturar a resposta para essas perguntas é usar a técnica STAR, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, orientar a tua resposta para seguir a dica do estar ali, né? Então, seguir realmente, contar a situação, qual era a tarefa que tu tinha, a ação que tu teve que tomar e o resultado obtido, ajuda bastante a tu direcionar, ter uma resposta mais direta, mais objetiva, e ao mesmo tempo ter certeza que tu está realmente respondendo a pergunta, né? Como são uma entrevista por competência, então a gente precisa garantir que está conseguindo acessar e vocês também garantindo que estão conseguindo trazer e exemplificar na resposta, tá? E aí, acho que o outro slide é legal trazer também, Gi, porque a continuação, né? Então, na verdade, é a continuação do que a gente avalia ali nas etapas comportamentais. Então, se alguém quiser tirar um print, eu acho que pode ajudar bastante aí nessa preparação. Acho que é uma entrevista que também acaba requerendo uma certa preparação prévia, porque às vezes de bate-pronto é difícil a gente lembrar de uma situação, de um exemplo para trazer. Então, tirar um tempo para fazer um doc, de repente, ou escrever em um caderno, né? Voltar um pouco no tempo, pescar um pouco essas histórias. Talvez de um dia não saia tudo, mas ao longo de vários dias a gente consegue lembrar de todos os exemplos que a gente gostaria de contar numa entrevista, tá? E é isso de minha parte, Gi, vou te devolver. Ah, sim, e aí antes de ir, quem quiser usar o QR Code aqui para dar uma olhada nas oportunidades que a gente tem hoje aqui no Tech Center de São Paulo, fique à vontade. Obrigada. É isso aí, pessoal. Não deixem de acessar essa página aqui ou olhar no nosso site de carreiras, porque a gente está com muita vaga, a gente está crescendo muito. E para falar disso, né, vamos chamar, né, o nosso time de engenharia para ouvir deles. Como é que foi, como é que é o processo seletivo. Então, eu convido para abrir as câmeras. Bruno, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno Torres, eu sou engenheiro mobile na Uber, eu trabalho com iOS e eu estou na Uber há aproximadamente 1 ano e meio, um pouco mais. E eu trabalho na área de safety, no time de Active Safety, que é responsável por de monitorar incidentes, problemas que possam acontecer durante o percurso de uma viagem, oferecer assistência e coisas assim. Por exemplo, detecção de acidentes, de desvio de rota, pausas inesperadas, se houver necessidade de entrar em contato com algum tipo de assistência, por exemplo, ou assistência da Uber mesmo, ou em casos mais graves, a polícia reportar acidentes e afins. E é uma experiência bastante variada, é bem interessante, tem sido bastante interessante. Você está aqui há quanto tempo, Bruno? Aproximadamente 1 ano e meio, um pouquinho mais.
Muito obrigada. Então, já já a gente volta para as perguntas. Vamos continuar apresentando o pessoal. Rafael, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Rafael Toledo aqui. Estou aqui na Uber há 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Aqui também no Tech Center de São Paulo, trabalhando com desenvolvimento Android. Também trabalho em um dos times de safety. Então, o meu time hoje é o Ambient Safety. A gente trabalha com formas de transformar a sua experiência de viagem, né, um pouco mais segura. Então, sei lá, o projeto que eu trabalhei, que eu acho que provavelmente muita gente já utilizou, é a parte de compartilhamento de viagens, onde você pode pegar a sua viagem e mandar para uma pessoa que você queira acompanhar, seja para avisar que você está chegando, esse tipo de coisa. Então, a pessoa consegue ver lá no mapinha em tempo real como está a sua viagem. Enfim, espero que aí, nesse evento também a gente consiga esclarecer várias dúvidas que vocês tenham, curiosidades sobre o processo seletivo, e que em breve muitos de vocês que estão acompanhando possam vir trabalhar com a gente aqui também. Muito obrigada, Rafa. O próximo engenheiro é o Erich. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Erich, eu trabalho na Uber há 1 ano e alguma coisinha, então entrei em outubro do ano passado. Eu trabalho como full stack, então eu trabalho na área de insurance junto com a Piera. Então eu acabo trabalhando tanto com back quanto com front, então a gente tem alguns projetos que tem front, outros que são só back, eu acabo tocando nos 2 lados aí da tech stack. E é isso, na área de insurance a gente faz um meio de campo, né, entre parceiros e as seguradoras, aí, então tem alguns desafios legais que a gente trabalha. E é isso, bem-vindos aí, aproveitem. Obrigada. E você, Piera, seja bem-vinda. Oiê, muito obrigada, boa noite. Bom, sou a Piera, sou back-end engineer aqui dentro. Estou 1 ano e 1 mês, entrei com eles também, estamos no mesmo time. Só para dar um contexto do que Insurance faz, nós temos várias frentes, né? Desde, como ele já mencionou, lidar com os clientes, lidar com as seguradoras e lidar também com as pessoas que investigam tudo que acontece depois de um acidente. E nós temos vários projetos para tentar tanto diminuir os custos e também deixar uma experiência melhor para evitar que pessoas precisem procurar advogados e tentar deixar esse processo que já é bem chato o mais fácil e simples possível. E é isso. Bem-vindo a todos. Muito obrigada. Então, vamos começar a nossa roda de bate-papo. Vou convidar de novo vocês para deixarem as perguntas na nossa caixinha de Q&A, que é lá que a gente vai olhar. Vou parar de compartilhar minha tela para eu poder ver vocês, para a gente fazer essa roda de conversa. E assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para todos vocês, como que, no geral, como que foi a impressão de vocês de participar do processo seletivo da Uber? Quem quer começar? Tá, eu posso começar. Na verdade, inicialmente eu fiquei um pouco intimidado, porque é a primeira empresa nessa escala internacional que eu trabalhei. Então, eu estava um pouco apreensivo, até porque muitos desses processos são um pouco assustadores mesmo, né? A questão de algoritmos, coding, etc. Mas, de verdade, uma vez que eu comecei, eu vi que o processo foi bastante natural e, na verdade, só precisava de um pouco de preparação e talvez um pouco de segurança. Eu já não fazia processos há um tempo, então também influenciou um pouco o fato de eu estar intimidado. Mas a impressão, no geral, foi bastante boa. Eu posso adicionar nisso. Eu acho que, para mim, pelo menos, entrevistas sempre são momentos péssimos, de muito nervosismo. Quem gosta de fazer entrevista precisa ser claramente estudado.
queria muito saber gostar de fazer entrevista, mas para ajudar nisso, eu gostei bastante do processo daqui, porque sempre foi muito claro o que era esperado em cada etapa, sempre foi muito flexível e eu sabia exatamente o que eu precisava estudar e o que eu precisava focar. Então, isso foi ótimo, tendo também sempre um feedback ao longo de cada etapa que eu ia fazendo. Então, gostei muito dos entrevistadores, gostei muito de tudo aqui. E por ser tão bem feito, o processo seletivo me fez querer, com certeza, trabalhar aqui ainda mais. Alguém mais quer comentar? Eu adiciono aí também que é sempre um processo de nervosismo, e o fato também de ser, quando eu fiz ainda era presencial, né, numa época distante, quando ainda não existia pandemia, o fato de ser um processo seletivo em inglês também, eu acho que adicionava um grau aí de nervosismo extra, mas assim, foi um processo seletivo bem diferente do que a gente já estava acostumado a ver aqui em outras empresas aqui no Brasil também, é um formato diferente, mas que ele integra várias partes diferentes e que acabam avaliando as pessoas de formas diferentes, né? Então, desde a parte de você ali conversar com uma pessoa que eventualmente vai ser sua gerente, no caso você entre, desde conhecimentos específicos da vaga, né? No meu caso de Android, e, enfim, visão de arquitetura e system design, esse tipo de coisa. Então, assim, foi um processo que bem diferente do que eu já tinha participado em outras empresas, mas que eu senti que extraiu, né, mexeu com pontos bem diversos, assim, e eu acho que isso ajuda a resultar numa avaliação melhor também da gente, né, quando a gente está sendo entrevistado. Eu acho que uma coisa legal, assim, que eu notei, pelo menos para mim, foi que eu consegui espaçar as entrevistas. Então, depois que eu fazia uma, de repente, como são algumas etapas, né, foi bem flexível em pedir um tempo para eu me preparar para a próxima etapa. Então, eu fazia várias perguntas sobre como eu devia me preparar e qual era o foco da entrevista, e eu conseguia marcar com alguma antecedência a próxima etapa e me preparar melhor, né? E outra coisa que eu acho legal, assim, também é que mesmo nas entrevistas de coding, elas são, como é que eu vou dizer? Tem alguém ali contigo fazendo, então ela não é automatizada, ela não é um HackerRank que tu faz e tem um contador no canto da tela. Então, vai ter uma pessoa realmente te acompanhando, e se tu precisar de alguma dica, e tem muitas coisas que são avaliadas também, né? Então, não é aquele set de testes do HackerRank que vai passar ou não. Então, a pessoa vai fazer toda a avaliação da construção do problema e tal. Então, isso me deu mais segurança também durante o processo. Obrigada pela visão de todos. A gente tem uma pergunta aqui, mas eu vou adaptar um pouquinho, porque eu sei que todos vocês, né, estão do outro lado também hoje em dia, né? Vocês são entrevistadores. Aí eu queria perguntar para a Piera, de back-end, e para o Bruno. Vocês podem nos contar um pouco sobre o papel de entrevistadores? Assim, por exemplo, como entrevistadores, o que leva em consideração quando vão avaliar alguém durante a entrevista? Pode contar um pouquinho como é que é? Cada um de uma área. Beleza. Acho que no final a gente vai ter respostas bem parecidas, mas vamos lá. Eu vou pegar também o gancho que o Erich já tinha comentado. Nós fazemos as etapas em conjunto, então nós como entrevistadores, nós não vamos simplesmente olhar sim ou não, você acertou ou não acertou a resposta do exercício. Tem muito mais detalhes e muito mais pontos para serem levados em consideração. Por exemplo, independente de qual etapa for, nós queremos saber como é que a pessoa constrói o pensamento, como a pessoa consegue trabalhar em equipe. Então, estamos aqui para ajudá-los e tentar tirar o máximo de evidências possíveis dessa uma hora que a gente tem com a pessoa entrevistada. Então, é muito explicar o que está a pessoa, entender se a pessoa está explicando o que ela está pensando,
tentar desenvolver tudo junto e tentar sempre tirar o máximo do candidato, porque a gente sabe que é super difícil esse momento de entrevista, então nós vamos normalmente tentando tirar coisas de como a pessoa pensa, o que ela sabe sobre algoritmo, se for uma entrevista de algoritmo, o que ela sabe sobre clean code, o que ela sabe de arquitetura, e sempre tentando ir modelando a entrevista para conseguirmos tirar o máximo de evidências possíveis. Então, uma coisa que eu sempre falo também antes de começar qualquer entrevista é que se a gente parar por um momento ou ir para um outro lado, não quer dizer que algo está indo ruim, é só porque nós queremos aproveitar o máximo da pessoa. Isso. Basicamente, vou só complementar um pouquinho, porque a Piera já respondeu tudo. Assim, a experiência da entrevista ela é bastante interativa, né? Então, tanto a pessoa entrevistadora quanto a pessoa candidata acabam interagindo bastante. Porque o que acontece é a construção da solução vem desse diálogo, vem dessa troca de ideias. Então, muitas vezes, se a pessoa candidata está, por exemplo, bloqueada em algum problema ou tem alguma... né, não conseguiu evoluir, pode ser que seja necessário desviar um pouquinho ou mudar um pouco o curso ou dar alguma dica, depende de qual entrevista a gente está falando. E isso também ajuda a gente a coletar mais sinais. Então, é uma coisa que é importante, por exemplo, pensar em voz alta, né, durante as entrevistas. E acaba que as perguntas que a gente faz vão surgindo exatamente da linha de pensamento que surge durante a entrevista. Então, eu acho que nunca duas entrevistas vão ser iguais. Legal. Agora vamos começar a falar, né, dos passos, né, das fases de entrevista. Eu vou escolher o Erich para responder essa, e já juntar com uma pergunta que veio do público. Então, a parte de algoritmo, né, de código, mas focado em algoritmo. Você pode contar para a gente como é que é essa etapa e também poder dar umas dicas, né, para o pessoal de como se preparar e a sua impressão, né, como que você passou. Se você puder fazer um compilado, agradeço. Eu acho que o foco da etapa de algoritmos eu gosto de dizer que é mais na construção da solução também. Então, tu pode começar com uma solução força bruta, por exemplo, e ir melhorando ela ao longo da entrevista. E tem várias coisas que a gente discute, né, ao longo do exercício ali que pode ser trade-offs, né? Então, daqui a pouco tu faz uma escolha por troca de readability, ou tu escolhe uma determinada estrutura de dados e a gente tenta entender o impacto que ela causa na complexidade da tua solução. Então, idealmente, a gente chega numa solução ótima, mas não é só isso que a gente avalia, né? Então, tem toda essa construção da solução e as escolhas que são tomadas e o porquê, né? Acho que principalmente é o porquê tu vai escolhendo cada coisa. Então, ela tem também uma outra pegada de saber o comportamento da tua solução para inputs muito grandes. Então, como é que esse teu código escala? Então, a parte de complexidade, tanto de tempo quanto de espaço, acaba sendo muito importante para esses pontos, né, de tamanho de input, de processamento. Então, algumas dicas, eu acho que é legal saber mais memorizado, assim, né, o custo de operações das estruturas mais comuns. Então, você vai fazer uma busca numa lista, ou tu vai fazer uma inserção, ou tu, daqui a pouco, teve alguma dica que tu recebeu. Então, essa é uma outra coisa, já fazendo um segundo parênteses dentro do parênteses. Algumas informações dentro do problema são muito importantes. Então, normalmente tu vai querer ouvir algumas coisas, tipo, essa lista está ordenada, ou os caracteres são únicos, ou todas essas coisas, elas têm uma influência, né, nas suas escolhas. Então, se uma lista está ordenada, por exemplo, tu saber
daqui a pouco, não necessariamente como implemento uma busca binária, mas conhecer uma busca binária e saber a complexidade que ela tem, para tu poder, pelo menos, sugerir. Caso tu não consiga implementar, tu falar assim, bom, isso aqui eu poderia fazer uma busca binária, queria reduzir aqui a complexidade da minha solução, né? Uma outra coisa que eu acho que ajuda também é se familiarizar com a plataforma onde a gente faz essa entrevista, né? Então, todas as entrevistas de coding acabam sendo no CodeSignal. Então, eu acho que não todas, mas a de algoritmos especificamente, acaba sendo importante tu estar familiarizado com o CodeSignal, saber como roda, de repente, alguns atalhos, para na hora não ser um ambiente totalmente diferente do que você está acostumado, né? Então, para mim, eu acho que requer um certo estudo. Ela, com certeza, é uma entrevista diferente do que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Então, mesmo assim, acho que no nosso dia a dia acontece essa conversa diversas vezes, né, de usar alguma estrutura de dado, alguma coisa diferente, mas essa análise assintótica dos algoritmos acaba sendo uma coisa que, idealmente, tu vai estudar antes dessa entrevista esses pontos específicos. Então, não é uma coisa... Não precisa se aprofundar tanto no assunto, mas é legal tu ter uma ideia das soluções que tu implementa. Então, se tu vai estudar, por exemplo, no HackerRank, é legal tu conseguir implementar uma solução e tu conseguir ler a solução e dizer qual a complexidade dela. Então, uma coisa que ajuda, de repente, é tu ir na parte de discussões dessas plataformas, porque lá costuma rolar uma conversa sobre, né, a complexidade, tanto de tempo quanto de espaço, da solução ótima, por exemplo. E aproveitando, acabou de aparecer uma pergunta aqui, Eris. Vocês recomendam algum curso ou site para podermos praticar os algoritmos mais solicitados nas entrevistas? Essa acho que eu vou deixar para todo mundo responder, mas o próprio CodeSignal, ele tem pode fazer uns paths de estudo que são gratuitos. Então, tu consegue fazer ali um estudo para esse tipo de entrevista. E aí tem os mais clássicos, né? Tipo HackerRank, LeetCode, mas acho que eu não tenho uma dica muito específica assim de site para treinar fora essas, assim. Eu acho que esses sites são bons para treinar, mas uma coisa que é importante também é que durante as entrevistas as questões não são faça o algoritmo tal para balancear uma árvore, faça tal coisa. É resolver um problema hipotético aplicando conhecimento sobre determinados algoritmos e estruturas. Então, é importante também talvez estudar um pouco que tipos de problemas essas estruturas e algoritmos resolvem, porque muitas vezes não é tão óbvio. Legal. E aí, movendo para outra etapa de código, mas focado em especialidades, acho que cada um de vocês poderia contar para a gente como que é a etapa, se existe diferença, dependendo da stack, e qual que é a diferença em relação às outras etapas, né, de código. E aí eu já vou juntar aqui umas perguntas, né, tipo, como se preparar e se é necessário rodar o código na plataforma. Quem vai começar? Eu posso falar um pouquinho sobre mobile. Existem duas entrevistas, dois passos das entrevistas que são um pouco diferentes, porque no mobile existe uma etapa de coding que é resolver um problema numa app que já estaria desenvolvida, identificar melhorias que possam ser feitas e afins. Estão trabalhando já na própria plataforma, iOS ou Android, atualizando o código, melhorando, implementando uma nova funcionalidade, etc. E a outra entrevista, a outra etapa que também é diferente é a de arquitetura, porque, no geral, especialmente na parte de novo problema, né, de um greenfield,
Em back-end existe um determinado tipo de problema, modelar algum sistema distribuído, algo em escala, algum sistema em escala, e no caso de mobile é modelar algum tipo de app específico. Então, sei lá, um exemplo seria como fazer um sistema similar ao Instagram. Então, o que seria necessário de integração com um back-end hipotético? O que seria necessário, que estruturas seriam necessárias para construir essa aplicação? Que abstrações seriam feitas? Que protocolos poderiam ser usados? Qual é a modelagem que você vai aplicar entre componentes, navegação, esse tipo de coisas? Como lidar com offline e afins? Então, no mobile, essencialmente, essas duas etapas são acho que são diferentes. Bom, eu posso falar Sim. então de back-end. Ai, desculpa. Fica aí, Toledo. Só para passar a régua no assunto mobile, né? Então, complementando, inclusive, até dentro das perguntas, tem uma pergunta falando sobre como se preparar para system design focado no mobile, né? Então, já puxando o gancho para o que o Bruno falou, assim, é muito dos desafios que você teria como um profissional dentro de um time multidisciplinar, sabe? Um profissional mobile. Então, assim, o que é esperado é que você consiga projetar os componentes de alto nível que você teria, não necessariamente detalhe de implementação, eu vou ter uma pacote tal, com classe tal, namespace, é muito mais os componentes que fariam parte da solução e o que você precisaria de fatores externos. A gente não imagina que uma pessoa especialista em mobile tenha tanto conhecimento em back-end, em APIs, mas, assim, a assinatura de um serviço, que protocolos poderiam ser utilizados, uma noção de REST, né, que acho que é o padrão mais comum hoje de APIs para mobile. Então, é mais esses assuntos que permeiam a entrevista de System Design. E até na parte de coding também, né, como o Bruno comentou, então, na maioria das vezes a gente utiliza também tipo, um problema já iniciado, né, então a gente tem um aplicativo que já está em desenvolvimento, então eu sempre, às vezes, conto uma historinha de que, não, imagina que você chegou na empresa e tem esse app legado aqui, tá? Então chegou, opa, eu achei esse código. Mas assim, a gente precisa iterar em cima dele para entregar uma feature extra tal. O que você faria para implementar essa feature e que outras melhorias que você poderia ir fazendo no meio do caminho, né? Sempre que a gente encontra um codebase legado, se a gente pudesse, né, sempre aquele intuito de não jogar fora e começar de novo, mas nem sempre é possível. Então, como que a gente faz essas iterações em cima de um código pré-existente, incluindo novas melhorias e também, né, entregando um valor novo para um produto. Pieira, tu quer comentar? Boa. Bom, na parte de back-end, a gente tem, às vezes, as entrevistas, mas os focos um pouco diferentes. Então, a parte de algoritmo é bem mais focado em algoritmo. Então, a gente nem está muito preocupado se o código roda ou não. É muito entender como que a pessoa pensa no problema, como a pessoa desenvolve esse problema e tenta, eventualmente, chegar numa solução ótima. Então, é algo que o Uri já falou de Elite Code, todos esses sites, Career Cup, de Interview Beat, todos esses sites que trabalham com algoritmos, é super legal testar e treinar, porque acaba sendo sempre praticar. A gente percebe que às vezes tem candidatos muito bons, só que eles não praticaram o suficiente, e com isso eles não conseguiram se desenvolver muito bem nessas etapas. Aí a gente tem a outra etapa de coding, que já não tem um foco tão forte nessa resolução do algoritmo, uma resolução de algo um pouco mais complexo. Então, aqui a gente vai estar mais preocupado em como é que você resolve um problema. Claro, sempre vai ser uma resolução de problema, não importa qual que vai ser a entrevista, mas os focos acabam sendo diferentes. E aí, na parte de coding, a gente está preocupado como é que você estrutura seu código, como é que você divide as responsabilidades, como é que você trabalha em conjunto. Então, é um outro
ambos códigos, mas cada um tem um foco. E tem também a parte de arquitetura, que aí é algo bem mais específico para back-end. A gente, nesse Greenfield, né, o novo problema, nós trabalhamos bastante em a gente dá um problema geral e fala, ok, como é que você faria? E a gente vai discutindo e tentando chegar numa solução, vendo todos os trade-offs e entendendo cada vez mais o que o problema em si é. E sempre com tendo alguém em conjunto, algum entrevistador que você sempre vai poder se comunicar, poder tirar dúvida e sempre pedir alguma ajuda quando que você precisar. E é isso na parte back-end. Erich, quer complementar algo? Tá tudo respondido. Para full stack, ela funciona igual a de back-end. A entrevista é igual a de back-end, não tem diferença em algoritmos, em coding, a phone screen. Para front-end, ela muda um pouco a parte de coding. Então, ele vai ter um foco maior, principalmente em JavaScript, e aí vai ter uma parte de interface, não com foco em estilos nem nada assim, mas é sempre legal ter um conhecimento mais profundo, de repente, em promises, memoization, saber como montar uma closure, algumas coisas que tu usa mais no front, como the bounce e throttle, aquelas paradinhas para fazer autocomplete, como rodar essas funções, né? E acho que programação assíncrona também, né? Então, como tu gerencia essas chamadas, tal. Acho que para a parte do front, essa seria a etapa mais diferente também. Legal. Aí agora falando da parte de arquitetura, a gente tem uma perguntinha aqui. Vou perguntar para a Piera e para o Toledo. Na parte da arquitetura, que fala de um problema resolvido anteriormente, vocês sugerem os candidatos já levar a arquitetura do problema desenhado ou fazer na hora? Eu imagino que naturalmente você leva na sua cabeça algumas ideias de arquitetura que você já está acostumado a trabalhar, ou que você já pesquisou, ou que você já leu sobre. Então, assim, você leva esses arquétipos na sua cabeça, mas o que a gente busca nas entrevistas é exatamente essa adaptabilidade de você encaixar suas ideias num problema proposto ali, um problema novo que você tá sendo proposto, né? Então, eu acho que trazer uma arquitetura pronta me parece uma coisa um pouco engessada para um processo. Assim, aí, talvez, não sei se vocês já viram aqueles memes onde tem o baldinho lá com a estrelinha, a bolinha, você tentar tipo, enfiar a bolinha em todos, assim. Então, a ideia é você se adaptar ao que a gente vai estar conversando, né? Ao problema que foi proposto e você utilizar as ideias que você já tem para esse contexto da entrevista. Boa. E quando a gente tem as duas etapas numa mesma entrevista, né, do problema novo e o problema antigo, eu acho que na parte do problema antigo, eu particularmente eu prefiro ir desenhando e explicando, mas já ouvi história de pessoas que levaram, tipo, essa é a minha arquitetura do problema que eu queria comentar, mas, assim, sinceramente, eu acho que fica up to you, o que você preferir fazer na hora é sucesso. Eu acho que quando a gente está falando de um problema antigo, a gente tem que saber como que foi esse problema, como que você resolveu esse problema, mas fica muito ao critério tanto de quem é o entrevistador quanto de quem é o entrevistado. O que você sentiu mais confortável. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui. Então, vou passar a bola para os outros dois, o Erich e o Bruno. Se a pessoa não tem conhecimento nas linguagens que vocês usam no dia a dia, tudo bem fazer a etapa de código na linguagem que tem mais conhecimento? Sim, tudo bem. Na verdade, não é cobrado o conhecimento em uma linguagem específica durante a entrevista. A escolha é a que a pessoa candidata está mais confortável em utilizar naquele momento. Então, já
vi pessoas que usaram Python, sendo que, em geral, em back-end tem poucas coisas em Python, na Uber, quero dizer. Existem, tipo, já vi gente usando JavaScript em outros casos. Então, assim, é livre escolha dado que a plataforma suporte, né? Nos problemas de coding, não tem nenhuma restrição específica sobre linguagens. Sim, acho que depois que a pessoa entra também tem todo um suporte ali para aprender as linguagens que a gente usa no dia a dia, né? Então, a maioria dos serviços que a gente faz está em Go, então não é esperado que a pessoa saiba Go. E o nosso front-end também, por mais que esteja em React, a gente tem um framework chamado Fusion, e tudo isso, né, é esperado que a pessoa faça uma rampa ali para aprender a usar e tal. Não teria problema fazer, então. E só um fun fact, eu fiz minha entrevista para back-end com Swift. Swift é uma linguagem usada em iOS. E deu tudo certo. É só você explicar o que está acontecendo, porque é só linguagem, né? As coisas que a gente vai fazer na etapa de coding não vai ser nada muito elaborado ao ponto de, com certeza, não tem em alguma linguagem específica. Só acrescentando um fun fact, eu fiz o processo para mobile, mas não usei Swift, nem Kotlin. Eu usei JavaScript no meu processo, porque eu acho que é muito mais prático, na verdade, você programar determinados algoritmos em JavaScript sem se preocupar muito com formalidades e afins. E esses sistemas suportam o JavaScript mais facilmente. Então, também foi uma das razões pelas quais eu escolhi. Já aproveitando aqui, uma pergunta do público. O que é esperado no Previous Problem de arquitetura? Há um formato de apresentação recomendado? Na verdade, o Previous Problem é algo para identificar um pouco tanto conhecimento prévio estabelecido quanto a profundidade de conhecimento de arquitetura. Então, tanto que a complexidade fica a escolha, né, da pessoa candidata, mas o problema, a apresentação em si é mais a explicação, não necessariamente um formato específico. É por isso que a gente usa o modelo de whiteboarding, que facilita, por exemplo, se a pessoa quiser desenhar na hora. Não precisa ter uma apresentação prévia preparada. Alguém mais quer comentar? Não? Beleza. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que eu mesma posso responder. Na verdade, mais de uma pessoa perguntou se todas as entrevistas são em inglês. Bom, aqui vocês podem até complementar, né? Mas o painel de entrevistadores é misto, então tem pessoas do Brasil, dos Estados Unidos. Então, algumas etapas sim são em inglês, né? E é isso, né, gente? Mas se comuniquem, né? Não tem muito segredo, né? Então, tipo, sabendo se comunicar, a gente passa, né? Alguém quer comentar aí? Isso? Essa pergunta? Eu diria que, assim, pelo menos uma vai ser em inglês. Essa é a regra que a gente geralmente faz. Porque como tem inglês no dia a dia, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ter algum input das entrevistas de que você consegue, assim, compreender e ser compreendido. Essa que é a nossa regra. A gente não precisa ser uma coisa mega formal, nossa, inglês mega fluente. Sim, entender e ser entendido. É esse que é a regra do joinha para a gente. É isso aí. Bom, a gente tem outra pergunta do público, não sei quem vai querer responder. Decidam-se. Dado que o processo é composto por diversas etapas realizadas por entrevistadores diferentes, não ter um desempenho tão bom em uma etapa elimina o candidato ou é o consenso do grupo ao final de todas as etapas que determina se ele será contratado ou não? Boa. A gente tem lá, voltando naquele calendário, naquela linha do tempo que a Fabi mostrou, a gente tem algumas, né? Tem aquele de Business Phone Screen, que é uma etapa só,
e aí tem um site. Essa Business Phone Screen é uma etapa só, então não tem muito quantas outras pessoas você consegue consultar. Mas na etapa de on-site, a gente tem essas várias outras entrevistas e a gente tem um debrief ao final de todas elas. E com isso, é literalmente essa reunião que a gente vai fazer uma decisão se sim ou se não. Então, não é um problema gigantesco se rolou um não em alguma etapa. É muito entender qual que foi os pontos, entender o que aconteceu e saber, essa pessoa vale a pena, não vale, vale a pena chamar, não chama. É muito entender também o momento do candidato e o que a gente está esperando. E outra coisa, quando alguma empresa, não importa que empresa, fala assim, não quer dizer que, nossa, a pessoa não serve para cá, não rolou. É muito de, só estudar um pouco mais, sempre vai ter um feedback depois, e às vezes são pequenos ajustes que fazem essa pessoa passar. Tem várias histórias de pessoas que tentaram mais de uma vez e super passaram. Então, só para esclarecer, debrief, a gente faz toda a discussão e vê se faz sentido ir ou não ir. Ter um não em alguma etapa não quer dizer que a pessoa não vai passar de jeito nenhum. É tudo conversado. A gente tem um tempinho reservado para fazer essa decisão e, caso for um não, sempre pergunta o feedback, né? Normalmente a gente sempre passa. E acho que depois de 6 meses você pode se reaplicar e tentar mais uma vez. Alguém mais quer comentar? Não, Até ela por respondeu experiência tudo. própria, porque eu tomei um não em uma das entrevistas, eu recebi o feedback depois do processo e entrei na Uber. Então, assim, é muito, assim, o não, mas é um não, mas a pessoa pode se desenvolver nessa área onde ela teve um não, depois que ela entrar na Uber. É muito isso que é levado em consideração nessa reunião de debriefs que a gente tem. Bom, a gente já está caminhando para o fim, então eu vou fazer um compilado de algumas perguntas e eu vou perguntar para todos vocês. Bom, vamos lá. Que conselho vocês dariam para as pessoas que vão participar do processo seletivo da Uber, principalmente na etapa de código? E eu também queria saber de vocês, o que vocês acham que foi diferencial para serem selecionados? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Bem, eu acho que, assim, em termos de preparação, é mais, assim, essa questão de estudar quais são as estruturas de dados mais usadas, pesquisar como elas são aplicadas, pesquisar padrões de arquitetura, no caso de mobile, ou alguns outros padrões de arquitetura específicos para back-end. Basicamente, ligar um pouco o conhecimento teórico a alguns pequenos problemas práticos, né? Eu acho que é interessante, então, além de ter essa preparação teórica, fazer os exercícios e afins, tem essa parte de fazer essa ponte com o mundo real, digamos assim. Mas, em termos também de diferencial, por exemplo, para passar, eu acho que uma das coisas que pelo menos eu acredito que tenha sido, seja o fato de eu tentar expressar o máximo possível o que eu estava pensando e tentar mostrar a minha linha de pensamento para quem estivesse me entrevistando. Então, eu acho que, nesse caso, facilita bastante identificar os sinais que quem está entrevistando procura. Depois disso, como entrevistador, eu acabo pensando mais nisso, né? Eu cheguei a essa conclusão, que eu posso não ter ido tão bem em alguma coisa, mas eu consegui pelo menos mostrar o caminho que eu estava pretendendo seguir, mesmo que eu não tenha resolvido 100% do problema, mas pelo menos eu consegui convencer quem estava me entrevistando de que, olha, vale a pena investir. Se ele não conseguiu, vale a pena investir, pelo menos.
Outra dica que eu dou também na parte de coding é, assim, a gente, quando está estudando, a gente acaba né, escrevendo código, tal, codificando, mas a gente não tem o costume de pensar em voz alta. E isso é muitas coisas que muita gente trava na hora da entrevista, na hora de a pessoa para e está digitando, mas ela não consegue verbalizar aquilo que ela está pensando. E se a pessoa não transmite o que ela está pensando para a gente que está avaliando, fica muito difícil de colher os, né, sinais positivos do que a pessoa está fazendo, né, do que ela está produzindo. Então, essa seria uma dica de começar a treinar. Então, seja fazendo um pair programming com uma pessoa da sua empresa ou com um amigo próximo, uma coisa do tipo. E a segunda assim, você não tem familiaridade com alguns tipos de dados mais comuns. Então, eu não consigo usar uma aplicação de pilha, fila, que seja, um grafo. Começa a ler códigos também e não só tentar bater cabeça escrevendo, porque muitas vezes lendo você consegue ver aplicações de, né? Então, pegar esses problemas clássicos, então, sei lá, o algoritmo da mochila, esse tipo de coisa, e ler implementações dele também para conhecer outras estruturas de dados e ver como elas poderiam ser aplicadas em diversos contextos, né? Que aí eu acho que isso agrega repertório, né? Não só para um processo seletivo, mas acho que para o seu trabalho em geral. E falando um pouco dessa preparação de código, eu me preparo bastante porque eu não gosto muito desse momento meio nervosismo. Então, quanto mais você se pratica, melhor fica. E praticar é real fazer exercício. E é bem o que o Toledo falou de tentar sempre falar em voz alta tudo o que você está pensando. E nesses sites tem várias formas de fazer mock interview. Então, até no Interview Git, que eu já usei, você fala assim, quero fazer uma mock interview. Aí, do nada, aparece uma pessoa X e aí vocês fazem. E é até legal para tentar treinar o inglês, porque sempre vai aparecer uma pessoa sei lá, de onde no mundo, e aí vocês vão se ajudar em inglês. Outra coisa também, antes de fazer isso, que eu também estava nervosa até para fazer isso, eu peguei e tentei me gravar. E eu fazia o exercício e ficava falando e gravando. É meio estranho, dá uma vergonha alheia absurda de ficar se vendo, mas ajuda bastante a você entender quais são os pontos que você está pecando e onde você pode melhorar. E também eu sempre pegava quais são os conteúdos que se cair eu rodei. Aí eu tentava fazer os exercícios desses conteúdos específicos. Como a gente não dá para estudar, assim, ficar um ano estudando, depois que você começou já um processo, sempre foca naqueles pontos que você acha que tem mais dificuldade e sempre treina fazendo exercícios e falando e se gravando e tentando fazer com outras pessoas. Eu acho que uma coisa que o Torres falou ali é muito importante, que eu acho que não cai em algoritmos secos, então não vai ter faça uma busca nessa árvore binária, não vai ter remova alguém dessa pilha, então tu vai ter que meio que interpretar o que está acontecendo e saber o que usar. Então, daqui a pouco tu vai cair uma matriz e aí tu vai transformar num grafo e aí tu vai ter que fazer um Bradford Search. Então parece muito assustador, mas daí quando tu para e começa a pensar, tipo, tu saiu de um tabuleiro, daí tu foi para uma matriz, e aí tu começa a interpretar quem está ao redor, e aí tu começa a aplicar os algoritmos que tu estudou, né? Uma outra dica que eu dou, que para mim foi importante, eu nunca tive o costume de estudar para entrevistas comportamentais, então toda vez que me perguntavam um feedback difícil que eu tinha dado, era uma surpresa, e aí tu começa a perceber que não sempre vai ter essa pergunta. Então, estuda, tem uma resposta para essa. Então, tem algumas perguntas que possivelmente vão cair, que é legal de tu pelo menos saber falar um pouco sobre uma situação que tu já passou, tu, né, ter ali em mente alguns exemplos, né? Inclusive, acho que isso ajuda bastante para inglês. Então, algumas vezes tu pode ter essa entrevista em inglês sendo comportamental, então tu pensar mais ou menos nessas situações em inglês e como é que tu explicaria elas pode te ajudar. E acho que uma terceira e última coisa aí acho que ficar nervosa na hora é bem comum. Então, eu
fico extremamente nervoso nessas entrevistas. Então, é uma coisa que até, sei lá, até as minhas da Uber, assim, foram bem... Para mim, não foram de boas. Então, tipo, eu tinha me preparado, mas chega na hora, dá aquele frio na barriga. Acho que uma coisa legal é tu conseguir te comunicar e explicar o raciocínio e falar assim, bom, meu plano é esse aqui, isso aqui eu pretendo fazer, e validar para ver se faz sentido, né? Daqui a pouco tu está indo para a direção contrária do que tem que fazer. E caso dê muito ruim, tu pode falar a qualquer momento, falar assim, ó, travei aqui, eu preciso de uma dica. Então, os problemas, eles são dados mais alto nível, exatamente para que tu faça perguntas. Então, fazer perguntas e pedir dicas é esperado que aconteça. Então, podem fazer que com certeza vai ajudar. Muito obrigada pelos conselhos, pelas dicas. E antes da gente se despedir, a gente viu que algumas pessoas perguntaram, né, como que funciona o processo seletivo como um todo. A gente vai compartilhar rapidamente essa tela aqui para a gente relembrar dos passos. Fabi, você pode voltar rapidinho e comentar? Oi, sim. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Sim, a gente tem essa timeline aí como padrão. Então, a gente sempre vai passar por um processo de chegada da pessoa candidata, seja porque a gente abordou, seja porque se aplicou em uma vaga nossa, ou uma indicação interna, e a gente sempre vai ter uma fase 1 com uma pessoa do time de recrutamento conversando com essa pessoa. E aí, né, uma conversa mais geral e também um pouco mais rápida, geralmente 30, 40 minutos, tá? Bem tranquilo. E depois fizer sentido, a gente também conta sobre a vaga, a pessoa também vai entender se realmente fez sentido, se é aquilo que ela estava buscando, da posição, do time e tudo mais, ela vai para a fase 2 então, tá? Aí na fase 2 tem aquela primeira entrevista de código, que o pessoal já comentou aqui como funciona, no Code Signal. Simples, apenas essa entrevista nessa etapa, nessa fase. É uma etapa eliminatória, claro, assim como a fase 1, a fase 2 também é eliminatória, mas se for aprovada, a pessoa vai para a fase 3, e daí essa é a fase onde a gente tem todos aqueles módulos dentro, né, então, System Design, que é arquitetura, mais 2 de coding, e também etapa comportamental. Vai conhecer também o manager da posição, então vai poder também ter um momento de alinhamento, também tomar essa decisão, faz sentido, é isso mesmo. E aí essa é a fase 3, que acho que foi uma pergunta também, que a gente não elimina individualmente nenhuma dessas entrevistas da fase 3. Então, a gente tem esse conjunto justamente para tomar uma decisão baseada em tudo que a gente viu e não em uma entrevista, que às vezes não deu tão certo, a gente sabe que são várias, e às vezes a pessoa pode também não estar num dia muito bom, ou acontecer um deslize ali, acontece. Então, o Final Decision é o momento interno da Uber para a gente conversar com todo mundo que participou do processo na fase 3, então todos os entrevistadores, também a pessoa recrutadora ali, gerente da vaga, e tomar essa decisão em conjunto, tá? E baseado no todo, né? No todo da fase 3, e não apenas em uma etapa. É isso. Era isso? Isso, muito obrigada, Fabi. Aproveitando, né, já que a gente vai fechar, você gostaria de falar alguma coisa antes de se despedir, Fabi? Acho que era isso. Quem quiser saber mais das nossas vagas, a gente sempre disponibiliza primeiro na página de carreiras, lá no site da Uber, então fiquem à vontade, também fazer contato com a gente, nos adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade aí para fazer contato, vamos conversar. Muito obrigada pela sua participação. Rafael, gostaria de dizer suas últimas palavras? Palavras do que, olha. Mas queria, né, que as pessoas, assim, por mais que seja um pouco intimidador se candidatar para a Uber, não tenham o receio, venham, nem que seja para ver. Vou ver como é que é, aprender, molhar o pezinho assim, na água, mas acho que, por mais que talvez não seja o seu momento agora, é uma experiência que agrega bastante, assim, para repertório de carreira mesmo. Então, a dica que eu daria e as últimas palavras não tenha receio, não. Venha para ver como é que é. Pieira?
A gente sempre brinca, né? O não a gente já tem. O importante é buscar pelo sim. Então, quando eu me apliquei, eu nem tinha noção que eu ia passar, eu só falei assim, eu vou aprender aqui como é, deixa eu ver como funciona. E aí eu acabei passando. Então, pode rolar várias surpresas, todo mundo é muito capaz. É algo que é uma entrevista de emprego, não é nada absurdo. Então, é só estudar, se dedicar, que todo mundo consegue o que quer. Isso. E obrigada por virem para ver esse meetup, que é super importante. Eu lembro que eu vi um meetup antes de entrar e foi muito bom mesmo. É muito bom Posso para... adicionar algo de... Sim, Porque claro. a Piera falou uma coisa super importante ali sobre a gente receber aplicações de novo depois de 6 meses, isso é bem legal, porque realmente depois de 6 meses a gente zera tudo, então a pessoa pode aplicar de novo e qualquer resultado anterior, no processo anterior, não tem influência, então fiquem tranquilos. Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas será que eu deveria tentar agora? Não tô bem, não sei se eu tô preparado, mas tenta e depois pode tentar de novo e tá tudo bem, então acho que também é importante ter essa mensagem, tá? Isso aí. Bruno? Eu só vou falar, concordo com o Rafael, com a Piera. Só vou adicionar uma coisa que, assim, todo mundo fica um pouco intimidado, mas não é tão intimidador quando você começa. Então, o passo inicial é que é o mais desafiador. É sempre bom dar esse primeiro passo. Obrigada. Eris? Obrigado. Eu acho que não tem momento certo para aplicar, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, quando eu acabar de estudar Dynamic Programming, aí sim eu vou aplicar. E aí, às vezes, a gente vai tocando para frente. Eu concordo com o que disseram, acho que o ideal é se preparar e aplicar assim que achar que já está cobrindo ali uma parte do material e pelo menos ter os feedbacks para tu conseguir pelo menos ter um direcionamento, né, e tal. E é isso, acho que é bem possível, assim, é só se preparar. Isso mesmo. E o melhor de tudo é que depois de você se candidatar e passar pelo processo seletivo, vocês vão vir trabalhar com essa galera incrível. É muito bacana trabalhar com eles, tanto localmente, né, a gente como um time, mas com esse impacto global. É sensacional. Eu acho que se eu fosse vocês, eu tentaria, e quem sabe vocês não vão estar aqui comigo aqui nos próximos meetups, compartilhando conhecimento, sendo técnico ou não. Então é isso, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os nossos panelistas, a Fabi, o Bruno, a Piera, Eris, Rafael, e também agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que tiraram suas dúvidas. Eu peço desculpas se a gente não tirou todas as dúvidas, porque tinha muita pergunta mesmo, e vejo vocês no dia 18, que o nosso time de Data Engineering, eles vão comentar um pouco sobre o trabalho deles. Então tá imperdível. Vejam amanhã lá na página do Meetup, que já vai estar fresquinho para vocês se registrarem. E é isso aí. Vejo vocês em breve. Boa noite e boa semana.